Ai, que golaço! Alô, alô, salve minha gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do Podcast, esse é o Podcast número 18. E viemos aqui hoje, estamos reunidos aqui, estou aqui com a minha bancada formada por Rafael Barros, Francisco Segal e Bento Pestana, e eu, João Sampaio, para falar sobre um assunto polêmico, um assunto que rende, um assunto que já rendeu muito, rendeu tanto na nossa conversa ali no grupo de WhatsApp que acabou virando edição do podcast, porque às vezes é assim que acontece, né? O assunto surge espontaneamente, de repente quando você vê, eu abri o grupo esses dias, tinha áudios e áudios e áudios de Francisco, de Rafael, de Bento, 2 minutos, 3 minutos de áudio. Falei, gente, peraí, isso aqui já é um podcast, então vamos organizar direitinho e fazer isso no formato certo, trocar essa ideia sobre o VAR, sobre suas falhas e seus acertos, sobre suas vantagens e desvantagens, sobre questões mais filosóficas, mais profundas, o porquê o VAR, o que é o VAR, o que significa o VAR, aqui na nossa mesa virtual, para depois lançar para você que está ouvindo aí, não sei quando, não sei onde, mas já fica o meu agradecimento a você, quem quer que seja que está nos ouvindo. Então vamos começar com o nosso destaque inicial aqui de cada um, passar a bola pro Rafael, para ele começar falando. Rafael, que eu já vou avisando aqui aos ouvintes que ele é o nosso anti-VAR residente, ele é o nosso Arnaldo Ribeiro, então ele já vai começar colocando ali a perspectiva dele de por que o VAR não vale a pena, e depois a gente segue nessa discussão, para já acender o fogo dessa discussão. Fala pra gente, Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos escuta, seja lá aonde for. Eu vou exercer meu direito de posição, de ser provavelmente a posição realmente, como você disse, do contra, a posição arnaldista sobre o VAR. Ou para alguns, o torcedor à moda antiga. Eu acho que o VAR tem inúmeros problemas, demonstrou desde que chegou no Brasil em 2018 inúmeras falhas de como funcionar, para que tipo de lances, em que momentos, como se usar o VAR, a habilidade que o VAR brasileiro tem para analisar e a velocidade que tem para analisar lances. Mas eu acho que é importante dividir essa discussão de qualquer coisa em dois campos. Um campo é o campo do, como você disse, Sampaio, um campo mais profundo, mais filosófico sobre o VAR. Eu acho que existem dois tipos de torcedor hoje, talvez, que se dividem nesses dois campos, entre o torcedor que eu chamaria do torcedor à moda antiga, que não gosta do VAR, não gosta da interferência de vídeo, e o torcedor que entende que, de alguma maneira, ela pode trazer melhorias para problemas de erros humanos no campo de jogo. Eu parto de uma visão de que hoje existe uma cobrança ao VAR de uma maneira equivocada, pelo fato de que se cobra um árbitro de vídeo uma análise robótica a algo que é analisado por um ser humano. Então, ou seja, eu parto da visão de que o VAR atua demais em lances interpretativos, e talvez esse seja o nosso ponto de acordo entre quase todos aqui, imagino. Não adianta você usar um árbitro de vídeo para lances que são de interpretação e que o juiz vai ficar revendo a imagem por trocentos ângulos para encontrar alguma coisa que mude a sua opinião, porque um ângulo de trás, um ângulo de frente, um ângulo de lado, cada um vai te dizer uma coisa sobre o lance. Vários jogos a gente pode trazer exemplos disso, de como câmeras diferentes trazem visões diferentes de uma mesma jogada. Parto do princípio de que o VAR, se for para existir, eu sendo o contrário, sendo a pessoa que não gosta da interferência do VAR, não gosta daquele sentimento horroroso de você esperar a definição do árbitro de vídeo para comemorar ou para sofrer um gol. Acho terrível, acho que mata um pedaço da emoção do futebol de uma forma muito cruel. Mas eu acho, dado o fato de que ele existe e de que hoje a gente tem que lidar com ele dentro de campo, que é urgente se estabelecer limites para o VAR. Limites de quanto tempo antes da jogada definida que vai ser anulada ele pode interferir, encontrar irregularidades, em que tipo de lance ele pode atuar, e já começo deixando o meu gostinho das conclusões, que o VAR tem que parar de interpretar qualquer tipo de pênalti, a não ser que seja um caso dos mais esdrúxulos de mão na bola como um tapa, um lance que não é interpretativo. O VAR tem que deixar de ser interpretativo. Ele tem que ser para o que é única e exclusivamente objetivo. A bola entrou ou ela não entrou? Está na frente ou não? E isso não inclui o impedimento com a interpretação de a bola partiu do zagueiro ou partiu do atacante do time em questão. Esse lance torna um impedimento interpretativo, esse lance não pode ser analisado pelo VAR, porque estamos incorrendo de novo em ficar olhando 1000 câmeras para um lance que é
de interpretação humana e que vai conter erros mesmo assim, e que a quantidade de imagens para analisar o mesmo lance, para mim, favorece a possibilidade de erros. E lances de bola saiu, bola não saiu. Esses têm que ser os lances do VAR, os lances puramente e unicamente objetivos. Se for para existir VAR, tem que ser a esses moldes. Se não for assim, não faz sentido usar um vídeo que paralisa o jogo e que muda completamente a dinâmica do futebol. O futebol não é um esporte com uma dinâmica, por exemplo, como o basquete, que você tem um tempo de posse de bola específico por equipe, como o vôlei, em que você analisa um ponto e depois que esse ponto passou, acabou, ele está para trás, ele é história, como o tênis, por exemplo, que é da mesma forma que o vôlei. Não, o futebol é um jogo corrido. É um jogo corrido e precisa se estabelecer o limite de até onde o VAR pode atuar. Senão, o VAR é muito mais poderoso do que o próprio árbitro dentro de campo. Então, eu deixo a comparação do próprio Arnaldo para encerrar. Esse VAR sem limites de hoje no Brasil é um judiciário dentro de campo. Ele arbitra como quer e aplica as leis do futebol ao seu prazer. Ele é permitido se fazer isso, porque é um humano operando o VAR. Não é uma máquina, não é uma decisão objetiva, é uma decisão subjetiva que está sujeita a isso se seguir dessa maneira. Maravilha, bom demais, bom demais. É bom começar a discussão já com os pontos mais candentes dessa história. Vou passar então agora para o Francisco fazer as considerações iniciais dele. Ele que, dada a sua paixão clubística, deve estar, pelo menos no momento, bastante satisfeito com o trabalho do VAR, né? Porque enquanto palmeirense, depois de ver a atuação primorosa do VAR no confronto da volta contra o River Plate, deve estar achando que o VAR é, na verdade, a maior invenção do ser humano. Fala pra gente, Francisco. Se não estiver satisfeito, tem que rever seus conceitos, hein, Francisco? Porque a satisfação é lá em cima. Também não é assim, eu já era pró-VAR antes do jogo do River. E eu concordo com o Campos no ponto que ele fala, com o Rafael, né, no ponto que ele fala que o VAR não tem que entrar, interpretar lances de campo. E até o protocolo do VAR também segue essa linha de pensamento, de não intervir em lances interpretativos. Eu acho que o VAR, no mundo em que no lance de campo sem VAR o juiz tem um ângulo para ver e depois a gente tem uma linha, um programa esportivo que esmiuça esse mesmo lance por 35 mil câmeras que estavam lá, a gente já está julgando o juiz de forma injusta, porque ele não tem as mesmas possibilidades. Então, no mundo em que você tem tantas possibilidades para corrigir seus erros, eu acho que o VAR ele é muito importante. Apesar da interferência que o VAR tem, e esse é o objetivo do VAR, né, interferir nos erros do jogo, apesar desse fator, eu acho que o VAR ele é muito mal utilizado no Brasil e principalmente que os protocolos do VAR não são seguidos. Aqui no Brasil a gente interpreta lances pelo VAR, que acho que todos concordamos aqui, é um erro. Eu também concordo que o VAR tem algumas falhas no seu protocolo, ainda mais tendo em vista que a maioria dos juízes não tem o profundo conhecimento do jogo para entender completamente o que é uma fase de ataque. E eu acho que isso vai muito mais na linha de criticar quem está comandando aquilo, quem foi mal treinado para comandar o VAR, do que necessariamente na ferramenta. Tem um lance que eu acho que diz muito sobre isso, que aconteceu no jogo entre Chelsea e Leicester, né? Porque acho que também para falar mal do pior VAR do mundo, que é o do Brasil, a gente também tem que exaltar o melhor VAR do mundo, que é o da Premier League, em que um lance milimétrico de impedimento do Timo Werner foi avaliado e foi corrigido em 30 segundos, menos até. Eu também acho que a importância do VAR vem no sentido de que, como a gente tem visto na Série B recentemente, o CSA teve um lance muito duvidoso de impedimento marcado em um gol seu que mudaria completamente a história da Série B e que o VAR ajudaria. Eu acho que também... A verdade é que eu sinto que quem tem o VAR à sua disposição e quando o VAR é mal utilizado, os clubes tendem a reclamar muito, mas eu diria que os clubes iriam reclamar muito mais caso não tivesse VAR. Eu uso de exemplo aqui o caso do América Mineiro, que, se não me falha a memória, só vou até corrigir, até checar a informação, o América Mineiro foi prejudicado em 6 oportunidades diferentes na Série B. Lances de impedimento, lances de pênalti, que a própria regra da FIFA prevê que não é pênalti e o juiz de campo marca e o time, enfim, acaba sendo prejudicado. Eu acho que, para além da questão de você ter um ano de trabalho e, quando a gente está falando de altas divisões do futebol, uma posição
de diferença significam milhões e milhões de reais. Você pode pôr todo um planejamento a perder por causa de um erro humano. Eu acho que o VAR tem os seus problemas. O VAR, no Brasil, ele tem muita dificuldade de analisar lances claros em que nós, torcedores, vemos o replay da TV uma vez e falamos assim, não, peraí, esse lance aqui está completamente legal, ou esse lance aqui está completamente impedido. Demoram-se anos para marcar no Brasil. Isso é um problema. Mas eu acho que como toda nova tecnologia, como toda nova mecânica de arbitragem do jogo a ser implantada, demora um tempo até se acostumar e até se achar a melhor forma de utilizar essa ferramenta. Vou passar agora a bola para o nosso último participante aqui da mesa, que é o Bento, para ele colocar as considerações iniciais dele a respeito desse tema. Fala, Bentão. Bom, então, vamos lá. Eu acho que assim, a discussão sobre o VAR, especialmente aqui no Brasil, ela passa muito mais por uma discussão sobre arbitragem e a maneira como a arbitragem age, né, nos jogos, do que necessariamente sobre o árbitro de vídeo ou não. O que o Fer falou sobre o melhor árbitro, o melhor árbitro de vídeo seu da Premier League, não deixa de ser verdade, né? Mas assim, você está falando de um VAR inglês que piorou muito com relação à sua primeira temporada de utilização. Isso porque o protocolo da FIFA e a FIFA em si mesma cobrou da Premier League que ela fosse um pouco mais ativa, ou seja, um pouco mais intervencionista no seu árbitro de vídeo, né? Porque o árbitro de vídeo da primeira temporada, ele praticamente não aparecia. Aparecia para falar de impedimento, aparecia para falar de pênaltis realmente absurdos, mas em suma a decisão de campo era que preponderava, né? E eu acho que aqui no Brasil, quando você fala de arbitragem, você fala de um lugar em que você tem diretorias de futebol péssimas, você tem clubes ruins, você tem times ruins, você tem treinadores ruins, você tem gramados ruins. E no meio disso tudo, você tem um juiz que ao invés de preservar o jogo, ele preserva a si mesmo, né? Então ele vai marcando faltinha. Eu vou lembrar de um jogo aqui que não é que teve erros de arbitragem, né? Mas foi um jogo que me incomodou muito. Para começar, que clássico às 11 da manhã é de se matar, né? Mas jogaram São Paulo e Corinthians às 11 da manhã no Morumbi ano passado, e o árbitro, que eu não vou me recordar quem que era, não deixava o jogo acontecer. Então aquele inferno, um calor de 11 da manhã, um jogo super ruim, um jogo tecnicamente muito fraco, e um cara apitando. E aí, cara, você aparece o VAR e ele vai agir da mesma maneira que a arbitragem brasileira age, né? Ou seja, intervindo, cavocando lances e mais do que tudo, né? O jogo fica sempre no Brasil essa pausa, que é quando o VAR está decidindo alguma coisa, né? E, enfim, a chamada do VAR aqui no Brasil, ela serve para trazer o juiz, para reinterpretar, para dar uma segunda chance para o juiz, e não para ele ser objetivo, né? Então, o que me incomoda muito, aliás, e por isso eu falo do primeiro VAR da Premier League, é que esse VAR, ele não chamava o juiz, nunca chamava o juiz. Se a decisão é objetiva, ela já está decidida a priori. Não precisa o juiz lá olhar no monitor, né? Enfim, se a questão é essa, você não precisa chamar o juiz de novo para interpretar de novo o lance, né? Porque ele já interpretou, e na visão dele não foi pênalti, ou não, enfim, não era lance para cartão vermelho, né? Às vezes, assim, acho que tem lances que são diferentes, né? Acho que tem lances que são muito feios e o juiz realmente não viu. Eu acho que dá para você ter essa margem, né? Mas o principal é você colocar o árbitro de campo como o verdadeiro juiz, né? Porque o VAR acaba sendo essa coisa, o respaldo, né? Então, e o cara nunca quer errar. Então, você vai lembrar do primeiro lance do VAR, né? A aparição do VAR no Brasil em Corinthians e Cruzeiro, na final da Copa do Brasil. Você está falando de dois lances que foram modificados pelo VAR e dois lances que, assim, o Wagner Magalhães, que eu não acho o juiz de final de Copa do Brasil, mas acho ele bom juiz, foi lá e não marcou um pênalti que podia ser e podia não ser, desde que fosse observado no campo. O VAR não poderia chamar o juiz para aquele tipo de lance.
E outra coisa, se tivesse marcado pênalti, provavelmente teria chamado para anular o pênalti, né? Enfim. E depois você tem um segundo lance, que claramente tem um braço, né? Um gesto do Jadson ali. E o Dedé faz uma simulação absurda e tal. E eu fico pensando se o juiz não tivesse dado pênalti, né? Será que ele daria esse lance? Será que ele marcaria falta? Então, esse princípio da compensação, que é um pouco... Ele substitui um princípio de equidade aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil os clubes querem ser beneficiados. Eles não querem uma disputa justa dentro do campo, né? E aí eu vou falar, e eu queria deixar bem claro que não é para personalizar o agente, certo? Mas é para colocar um exemplo bem claro, que foi quando a discussão do VAR começou a ser mais intensificada aqui no Brasil, que é depois de um jogo clássico, né? Palmeiras 0, Corinthians 1 na final do Campeonato Paulista de 2018. Que a diretoria do Palmeiras, com toda razão, foi reclamar por causa de uma possível intervenção externa, mas no seu discurso o problema era o lance, era o pênalti. O problema não era a intervenção. Então no fundo a questão era do Gagliotti, que o Gagliotti tivesse ganhado aquele pênalti, que o Palmeiras pudesse ser campeão daquele jeito. E isso me incomoda muito, porque o problema da intervenção ficou escanteado para a gente falar de um lance do jogo, em que o Palmeiras não foi beneficiado. O Corinthians teria sido possivelmente beneficiado na visão do Gagliotti. Então eu acho que quando a gente discute arbitragem, VAR e Brasil, a gente está falando de muitas coisas que vão que no campo e na bola acabam acontecendo, né? As disputas acabam acontecendo. E aí você vai para uma arbitragem que está sempre no meio da cruz e da espada, né? Tentando resolver os problemas, preservar a si mesmo e não preservar o jogo, né? Então um pouco essa é a minha visão sobre o VAR, assim. Talvez até minha visão seja um pouco mais sobre a arbitragem, mas enfim, é um pouco esse meu... Eu fico ouvindo todos vocês, me parece que para além, assim, a gente pode até separar essas duas discussões, né? Fazer uma discussão mais, como eu falei lá no começo, mais filosófica a respeito da necessidade ou não do VAR no jogo de futebol, de modo geral, que aí eu acho que talvez a gente tenha posições divergentes, de fato. Eu acho que de fato o Rafael, por exemplo, vai ser contra a existência do VAR, e nós outros vamos ser a favor. Mas eu acho que essa discussão, e o próprio Rafael já reconheceu isso na primeira fala dele, ela se torna secundária a partir do momento em que o VAR é um dado da realidade, está aí e não existe perspectiva alguma de que vai embora, né? E aí dentro dessa outra discussão mais calcada aí na realidade material, né? Eu sinto que, na verdade, a gente não tem tantas discordâncias aqui dentro do nosso painel. Eu acho que todo mundo aqui colocou uma visão, que é a minha também, de que a execução do VAR pode ser muito melhor do que tem sido, principalmente no Brasil. Assumindo que o VAR vai existir, já existe e seguirá existindo, ele pode melhorar, ele precisa melhorar. Ele precisa melhorar porque ele está atrapalhando. Assim, não acho que necessariamente depois do VAR a situação da arbitragem no Brasil tenha piorado em relação a antes do VAR. A arbitragem brasileira já era muito ruim e segue sendo muito ruim. E o VAR ele não resolve esse problema. Na verdade, talvez o que a gente tenha que discutir aqui entre a gente, tentar entender, é o que a gente quer do VAR, né? Ele existe, ele está aí, então o que a gente quer dele? O que ele pode e não pode fazer? Até que ponto ele é uma ferramenta útil? Por exemplo, nesses lances que a gente citou, que ocorreram na última rodada da Série B, teria sido importante que o VAR estivesse lá. Eu acho que é difícil negar. Nos lances de Palmeiras e River, acho que é difícil negar também que foi importante e que se não tivesse o resultado... Não teria sido, no caso de Palmeiras e River, não diria que teria sido um resultado injusto, porque o River jogou bola para fazer aquele tanto de gol, sim. Mas em vários outros casos, né, de fato, teriam sido resultados e que poderiam prejudicar muito o ano inteiro, a temporada inteira de um time, que foram corrigidos por essas instâncias em que o VAR consegue objetivamente fazer o que ele deveria fazer, que é corrigir um erro. Agora, eu acho que a questão de discutir os lances interpretativos e os pênaltis e afins é uma discussão mais rica, uma discussão mais complexa e que dá mais margem para a gente entender justamente qual que pode ser o papel do VAR para o bem. Porque eu acho que eu acredito que ele possa ter um papel para o bem. Aí a gente está naquela coisa fundamental filosófica. O Rafa talvez diga que não. Mas eu acredito que sim. Se melhor utilizado, se colocado dentro de parâmetros
parâmetros razoáveis, ele pode sim servir para o bem do futebol em alguns aspectos. Uma das primeiras coisas que eu acho que precisava acontecer é descobrir as formas pelas quais a gente consegue, principalmente no Brasil, diminuir os tempos de revisão. Porque isso é uma coisa totalmente sem sentido, absurda. E que isso de fato atrapalha o futebol, atrapalha a dinâmica do futebol, mata a emoção e aquela coisa toda, mas não só. Eu acho que tem reflexos objetivos sobre o andamento da partida. Assim, eu já presenciei isso. Assim, eu tenho inúmeros exemplos de ter visto no estádio revisões de VAR de 5, 6 ou 7 minutos, que a gente ficava até ali na arquibancada contando o tempo para falar, não é possível que o cara tá demorando desse tanto para rever esse lance. Mas tem uma em específico que não envolvia nem o meu time do coração, que eu achei a mais absurda que eu vi. Eu tava no Rio de Janeiro, no ano de 2019 ou foi começo de 2020? Aquele Corinthians e Fluminense pela Sul-Americana. 19. Provavelmente fim de 2019, né? Fábio Carille ainda. Exatamente. Corinthians e Fluminense pela Sul-Americana. Tava no Rio e o meu cunhado é Fluminense, fui com ele ver o jogo. O Corinthians fez um gol no começo da partida. E dali em diante não teve jogo, porque era o Corinthians de Carille. Conseguiu um gol, estava com o placar que classificava. O Fluminense tinha que fazer 2. Não teve mais jogo, foi um espetáculo pavoroso de antifutebol, mas isso nem é o ponto. O Fluminense conseguiu empatar o jogo já no segundo tempo, sei lá, aos 30 do segundo tempo. E aí, aos 40, 41, sei lá, aquele Pablo Diego, que não sei nem onde foi parar, bateu uma falta na área, e alguém ali escorou e a bola entrou. E o Maracanã, com 60 mil pessoas, explodiu. Uma coisa apoteótica, catártica. Viramos o jogo, tal, não sei o quê. Só que aí veio o VAR. E veio o VAR, e assim, se o VAR tivesse simplesmente olhado o lance, determinado o impedimento e anulado o gol em tempo razoável ali de, sei lá, 30 segundos, que é o que deveria demorar para fazer uma coisa dessa, beleza, mas não foi o que aconteceu. O VAR ficou parado 7 minutos e meio revisando o lance. E aquele calor e aquela explosão toda do Maracanã morreu nesse intervalo. Todo mundo ali esperando o VAR e falando, será que foi, será que não foi, vai revisar, tentando olhar na internet, ver se... Matou completamente o espírito do que estava acontecendo ali. Eu acho que até no futebol, no atual futebol sem torcida, a gente enxerga menos esse tipo de interferência do VAR. Mas isso pra mim foi muito absurdo, cara, porque era um Maracanã pulsando com 60 mil pessoas pra um time que, mesmo se tivesse aquele gol anulado, se fosse anulado rapidamente, ainda estaria com essa gana de, vamos lá, a gente consegue, vamos virar esse jogo, acabamos de fazer um gol, foi anulado, mas vamos pro próximo, e a torcida gritando. Esse é um dos maiores problemas do VAR. Então, esse problema que você acabou de colocar é um dos problemas mais centrais, porque em alguns momentos, mesmo que ele esteja correto, ele destrói o ritmo de jogo. A dinâmica do jogo, exatamente. Os tempos de revisão tem muito a ver com essa interferência que eu acho muito nociva na dinâmica do jogo. De matar o momento ali. E, cara, momento do jogo, moral, principalmente quando tem torcida no estádio, é uma coisa muito importante num jogo de futebol. E eu acho que isso não é falado o suficiente, assim, o quanto essas... Porque, no fim das contas, são coisas difíceis de medir objetivamente, claro, né? Não tem um dado objetivo. Mas pra quem tá lá no estádio, cara, fica muito claro que mata o ímpeto. E isso é uma coisa que influencia no jogo de futebol, sim. Sim, eu queria fazer algumas considerações. Eu acho que o Bento foi cirúrgico no que ele parte de analisar o VAR a partir de uma visão mais de conjunto da arbitragem brasileira e do futebol brasileiro de conjunto. Porque eu acho que isso é um problema, a gente esquece quase que antes do VAR, o nível que o Brasil vivia com relação à discussão de arbitragem era muito caótico. Antes da chegada do VAR, o Brasil vivia um momento terrível com relação à arbitragem. Era ano atrás de ano em que todo final de semana nós discutíamos uma quantidade de erros para tudo o que é lado que deixava o torcedor maluco. Eu lembro de contagens da ESPN que mostravam que o mesmo time tinha 6 lances capitais que foi favorecido no mesmo campeonato versus 5 em que foi prejudicado, e isso era para todo mundo. Então, a situação era tenebrosa. O problema é que a incorporação do VAR no futebol brasileiro não partiu desse problema. Partiu como uma máscara para esse problema, mas não partiu desse problema. Não partiu de entender que... E eu também não quero aqui fazer uma grande defesa dos árbitros como coitados, porque também acho que não são e acho que se contribuem para o problema em que estão enfiados. Mas são mal treinados, tem pouca preparação, tem pouca preparação, digo física, mas digo técnica também, de compreensão de situação de jogo. Os árbitros brasileiros são muito mal preparados.
E eu não gosto da ideia que se transmite, eu nesse sentido também sou um pouco como Mauro César, nessa opinião, da ideia de controlar o jogo, porque eu não acho que é isso que o juiz tem que fazer. O objetivo do juiz não é controlar o jogo, é pelo contrário, é ser parte de garantir que ele não tenha que fazer muito além do que o obrigatório. Juiz de pelada, é falta. Tipo, falta a mão, tipo, acabou, tá ligado? Exatamente. E a gente. Lógico que esses árbitros existem na Europa também, mas no Brasil nós temos muito árbitro showman. E tivemos ao longo de muitos anos. Podemos citar vários. Daronco, Nossa senhora. Ricardo Marques Ribeiro. Ricardo Marques Ribeiro. É terrível. Eber Roberto Lopes, gente. Exatamente. Luiz Flávio, o Paulo César de Oliveira. Os dois irmãos eram muito. O Voaden. Se a gente ficar listando todos aqui, a gente vai só terminar esse podcast amanhã. Vai longe, vamos longe. Exatamente. Então eu acho que o Bento foi cirúrgico em analisar o problema daí. Talvez a diferença que a gente tenha, Sampaio, seja de que vocês tenham uma confiança de que é possível um VAR que pratique o bem. Eu tenho opiniões de como ajudar a chegar nisso, mas não confio que isso seja possível com o futebol brasileiro hoje, também pensando na realidade do que são as coordenações de arbitragem nas confederações ao redor do mundo, especialmente a da CBF e a própria CBF e as federações. Os órgãos que controlariam as capacidades de melhoria do VAR são esses que a gente conhece que não fazem bem e não querem o bem do futebol. Então, a minha confiança é muito baixa de que isso seja possível. Mas eu acho que sim, existiria uma forma de você estabelecer métodos e parâmetros e regras muito rígidas da atuação do VAR para que ele pudesse sim atuar de uma forma que fosse boa. O problema é que eu acho que na realidade isso é difícil de se concretizar. É por isso que eu tenho a posição que eu tenho filosófica de não querer o VAR. Porque eu acho que ele não consegue hoje na realidade e não vai conseguir atuar dessa forma. Mas no Brasil ou em qualquer lugar? Você acha que isso tem a ver especificamente com o contexto brasileiro? Ou, por exemplo, como o Bento estava falando, aquele primeiro VAR na Inglaterra, que era um VAR mais eficiente, mais cirúrgico, interferia menos, não chamava para revisão, isso tudo? Eu acho que conceitos do VAR inglês poderiam ser avançados para um VAR que pudesse ser qualitativo. Não acho que aquele VAR inglês era perfeito também. Porque eu acho que ele também não tinha até o final delimitações. A questão é que eu acho que as regras do VAR elas têm que ser estabelecidas. Nós falamos isso entre nós no dia em que enlouquecemos debatendo VAR depois do jogo de Palmeiras e River Plate, que precisam ser generalizantes para diversas situações de jogo. Porque hoje a gente ainda se depara discutindo o VAR constantemente preso em situações conjunturais. De um jogo específico, de uma forma específica de como ele atuou, e revendo os conceitos de utilização do VAR e os parâmetros que hoje são aplicados ao VAR pelas federações a partir de situações específicas, e não olhando e falando isso aqui não pode porque no geral deveria ser assim. Eu acho que ainda não existe clareza nisso na CBF, não existe clareza nisso na cabeça do... meu Deus, como é que é o nome do cara que faz a... Isso. Não existe clareza disso na cabeça do Gaciba e não se discute isso até o fim. O problema de ter uma orientação geral que seja capaz de atender às situações de jogos diversas para como se usar e como não se usar o VAR. Para além de se ele vai ser objetivo ou se ele não vai ser objetivo, como a gente já discutiu. Inclusive porque existe um problema que a FIFA alega sobre tecnologia para impedimento, por exemplo. Eu acho muitos dos lances que o VAR analisa que são milimétricos uma análise inócua. Porque a régua do VAR não é capaz de medir certos impedimentos. Vide o lance do Luciano contra o Atlético Mineiro, que depois eles provaram que estava errado. Morreu o que nós, alguns anos atrás, chamaríamos de mesma linha. Eu vi o Salvio falando isso na televisão no outro dia e eu fiquei pensando sobre isso também. Não existe mesma linha mais, como ele está dizendo. Existe um sistema que vai tentar analisar os centímetros de diferença. Mas aí esse tipo de lance se torna interpretativo também, de certa forma, né? Exatamente. E aí é problemático, porque aí você vai ter interferência do VAR ou não. Como decidir se vai ter ou não, já que a gente estava chegando a um certo consenso de que lances interpretativos o VAR deveria evitar interferir. É complicado, eu não sei muito bem o que fazer em relação a esse tipo de lance, sinceramente. É uma dúvida que eu tenho, assim, de como melhorar o funcionamento do VAR nesses impedimentos milimétricos. Eu acho que esse tipo de lance tem uma escolha filosófica por trás também. Eu acho que seria... Não sei se vocês concordam, mas eu acho que no fundo algumas escolhas do VAR vão ter que ter esse conteúdo.
Na dúvida é gol. Ou na dúvida mantém-se a marcação de campo, né? Acho que essas serão as duas alternativas. É exato, mas é uma escolha que vai assumir a possibilidade do erro humano, que é isso que a crítica ao VAR precisa aceitar. Nós não vamos ter um jogo sem erros humanos. O futebol ainda é um jogo humano. E talvez aqueles que sejam contra o VAR sejam porque tem uma filosofia de que a interferência do VAR mata lados humanos do futebol. Mas eu acho que nós não podemos ter a ilusão de que com o VAR vai existir um futebol sem erros humanos. Eles vão seguir existindo. Pensar algumas coisas. A primeira é assim, o João falou daquele jogo do Fluminense e me veio na cabeça um contra-exemplo perfeito, assim. Que foi aquele 4-3 Manchester City e Tottenham, que o Sterling faz o gol no finalzinho e, porra, a torcida do City vai à loucura, claro, mas o lance é anulado em, cara, 20 segundos, sabe? Tipo, é claro que derruba todo o time, né? Mas, assim, foi uma coisa muito mais rápida, não teve aquela, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu, né? E aí um segundo ponto que eu acho importante é que, independente das decisões em si mesmas, né, do jogo do River e do Palmeiras, assim, ele acabou sendo um jogo do VAR, né? Tipo, ele acabou sendo um jogo marcado pelo VAR. E em todos os sentidos, seja pelos lances, seja né, o terceiro gol do River, o Tironi falou isso, foi muito engraçado, né? O Brasil inteiro gritando o que aconteceu, né? Durante aqueles minutos que o VAR tinha parado. E aí, cara, é uma coisa que isso me deixa louco, assim, porque o João falou que talvez sem torcida não faça tanta diferença, né? Mas, cara, imagina os jogadores do River, o Galhardo, a torcida inteira do River fazendo assim, ó. 3-0, tipo, foi, né? No momento que você faz o terceiro gol, sua adrenalina baixa, tipo, não tem como, né? Você resolveu ali um placar totalmente improvável, enfim, tal. E aí, cara, de repente chega o juiz tá lá, começa a ouvir o VAR, tal, não sei o quê, e aí do nada você precisa retomar um comportamento que é muito difícil de alcançar, né? Que é um estado catártico. Para você alcançar 3-0, virar 4-0, enfim, essas coisas, né? Você precisa estar num estado emocional e mental muito, muito aguçado. Então isso, assim, independente das decisões em si mesmas, cara, isso vai derrubando também, né? Psicologicamente os jogadores que sofrem com isso, né? E outro ponto que eu ia pensar do Rafa, porque ele falou do VAR inglês talvez não fosse perfeito. Não, eu acho que era justamente esse o mérito dele, né? Porque o VAR inglês ele permitia o erro. Ele não ficava lá atrás de lance, ele não ficava lá atrás de... se existia dúvida... Ele não se propunha a ser perfeito, né? Ele não tinha a pretensão de ser perfeito. Exatamente. Aí você está falando de um VAR que passou, de um campeonato que passou anos observando os erros dos outros campeonatos para colocar o VAR, né? E eu acho que esse ponto de como se interfere no jogo é o ponto principal, né? Porque, enfim, você acabar com um time totalmente ali, porque, sabe, demorou 6 minutos para acontecer tal coisa. Enfim, isso, nesse jogo que eu vou citar agora, acabou que não mudou nada. Mas o que foi o Nelson Pitana no jogo do Santos contra a LDU... Nossa senhora, Nestor Pitana. Nestor. Foi um desastre, cara. Deu um show, deu um grande show, protagonista. Deu um show. Deu um show e assim, ele tava pronto pra acabar com o jogo. Tava pronto pra expulsar o Veríssimo, pronto pra expulsar não sei quem, não sei quem lá. E, enfim. E a última coisa, por fim, quando eu falo dos árbitros se preservarem, não é defendendo eles, não. É não permitindo mesmo que o jogo aconteça pra eles não se complicarem. Então é tentando tirar o deles da reta, né? Então é mais por aí que eu falo de se preservar. Enfim. Eu acho que o Bento já tinha tocado num ponto muito importante, que é que no Brasil os times eles pouco se importam com a justiça. A questão é que eu seja favorecido ao máximo enquanto meu adversário é prejudicado ao máximo. Esse é o ideal para os clubes brasileiros. Se não, enfim, teria um mínimo de autocrítica, enfim. E também acho que o Bento tocou num ponto muito importante, que é o VAR, ele não deveria buscar ser perfeito. O negócio do VAR é que ele tem que acertar mais que o juiz. Ou seja, ele não tem que correr mais que o urso. Só tem que correr mais do que a pessoa que está do seu lado. Não sei se faz muito sentido essa analogia, mas enfim. Eu acho isso importante. Eu acho que os pontos que a gente levanta aqui são mais sobre a ineficiência da arbitragem brasileira, a falta de treinamento, e a falta de treinamento que não é só em como mexer no VAR,
é a falta de conhecimento dos juízes sobre o protocolo do VAR. Porque um monte de coisa aqui que o Rafa e o Bento falaram está previsto. Ou seja, lance interpretativo de pênalti. O VAR, o protocolo do VAR prevê que não se envolva, que o VAR não se envolva nesse tipo de lance. Mas o medo de errar, o medo de sair na capa do jornal falando, esse VAR aqui errou e tal, cria uma grande pressão. Eu acho também que é bom a gente dar uma levantada em alguns conceitos do protocolo do VAR que dificultam muito a interpretação. Muito porque os juízes não sabem um mínimo da tática do jogo, de como funciona o jogo. Mas daí você, aí de casa, vai se perguntar, mas o que o juiz tem que saber de tática? O que ele tem que saber? Tem que saber como as equipes funcionam. Bom, o protocolo do VAR prevê que lances aqui, vou até ler o da CBF, que a fase de ataque pela posse necessita que o árbitro, assistido pelo VAR, determine o ponto onde a equipe defensora obteve a posse da bola e então o ponto onde a fase da jogada que levou ao início do incidente do gol ou do pênalti. Bom, isso significa que o juiz tem que ter uma noção clara do que são os momentos do jogo. Fase de ataque, transição ofensiva, transição defensiva e fase de defesa. Ele precisa ter uma noção clara disso. E os juízes não são nem preparados para tal e também é muito... Como posso dizer? Não é detalhista. Não deixa claro o que é uma fase de ataque. Também nesse ponto, sobre lances interpretativos de pênalti, por exemplo, é bom a gente levantar o ponto que um lance interpretativo de pênalti é um lance em que ocorreu um toque, seja na mão, seja de um jogador no outro, e o juiz em campo interpretou que aquele toque é o suficiente para causar o pênalti, causar a infração. E caso o juiz veja o lance, ele interprete que teve um toque e que esse toque levou ao pênalti, só que na verdade esse toque não existiu, esse toque não aconteceu. Então, o que o juiz julgou ilegal não ocorreu, o VAR tem que entrar sim e corrigir a decisão de campo. E eu acho, novamente, que o tanto que a gente fala dos problemas do VAR são muito mais problemas, primeiro, da falta de treino dos árbitros e também da pouca experiência que a gente tem em implantar o VAR. E eu acho que, assim... o Rafa até levantou um ponto assim, que eu não concordo muito, que é que o VAR pode fazer o bem. Eu não acho que seja tão dicotômico assim, porque não necessariamente você aplicar a regra exata seja fazer o bem, necessariamente, para um jogo de futebol. O que eu tô gostando muito das considerações de todo mundo, acho que tá uma discussão de alto nível, mas eu fiquei pensando uma coisa aqui enquanto vocês falavam, que me parece que, assim, mesmo que a gente busque um uso do VAR que seja mais apropriado, a gente vai esbarrar com dificuldades aí, né? Eu fico pensando, por exemplo, a gente estava falando bastante de Palmeiras e River. E também falamos sobre como o VAR não deveria interferir em lances que são interpretativos, por exemplo, pênaltis. Agora, aquele pênalti que foi revisto pelo VAR e que tinha sido marcado no campo e não foi por causa da revisão do VAR, não foi pênalti, em lugar nenhum. Não existe interpretação possível de que aquilo tenha sido pênalti. E aí que fica essa dificuldade, né? Tanto dos impedimentos milimétricos quanto dos pênaltis, que às vezes... Nem todo pênalti é interpretativo, essa é a questão. E aí a linha que separa o que é interpretativo do que não é muito difícil de determinar. Onde fica essa linha? Não sei. Talvez se a orientação do VAR fosse para que só chame em pênaltis, no caso em que realmente o árbitro de vídeo tem a mais absoluta certeza de que o juiz errou, e aí não é para o juiz ir lá e olhar no monitor e repensar a decisão. Não, é o VAR ter autoridade para tomar essa decisão pelo juiz. Não sei, isso é complicado também porque tira um pouco da autoridade do juiz de campo, que deveria ser a autoridade final ali. Mas é complicado nesse lance, por exemplo, porque aquilo ali não foi pênalti em lugar nenhum do universo, não houve contato. E aí só que o ângulo em que o juiz estava não permitia que ele enxergasse isso.
E o ângulo do VAR permitia enxergar com toda a clareza do mundo que não houve contato, que não foi pênalti. Então, como ficaria esse tipo de lance, né? Por exemplo? Foi um pouco o que eu acabei de falar, porque isso é um erro claro, tipo, é o que você falou, não existe marcar esse pênalti, porque simplesmente não foi pênalti. E isso é claro, o toque que o juiz achou que tivesse ocorrido não ocorreu, não existiu. Então o VAR está correto de entrar em campo. Eu acho que um ponto que a gente pode discutir é um ponto que os meninos bateram bastante na tecla, e eu acho que faz até um certo sentido, é tornar o impedimento um lance interpretativo. Porque a gente tem não só o impedimento, mas também como uma falta que gere um gol no fim das contas, é um lance muito interpretativo e que o termo fase de ataque é muito vago para um sujeito no futebol, que é o árbitro, que tem que ter clareza do sim ou do não, do que é e o que não é. Mas eu acho que o principal problema do VAR, novamente, são os juízes. E eu acho que a falta de qualidade de utilização do VAR me remete um pouco a um jogo da Copa de 70, que a Copa de 70 teve várias mudanças. Teve criação de cartão amarelo e vermelho, criou-se a possibilidade de substituir seus jogadores. E todas essas mecânicas, elas são coisas que demoram a se adaptar. Por exemplo, na Copa de 70, os juízes, se vocês forem rever os jogos, os juízes eles não demonstram que eles estão dando amarelo. Eles só levantam aqui, mostram para o jogador, e é isso. Com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com esse tipo de coisa. Ou então, outro exemplo da Copa de 70, só que sobre substituições, é um jogo das quartas de final ou das oitavas. Não sei se na Copa de 70 já tinha oitavas de final. Mas entre Alemanha e Inglaterra, em que a Alemanha está ganhando o jogo... A Inglaterra está ganhando o jogo de 1-0, e o técnico da Inglaterra, por não saber usar o VAR, por não saber utilizar as suas substituições direito, tira o Bobby Charlton, que é o grande camisa 10 da história do futebol inglês, e também tira o goleiro, Gordon Banks, que é um dos grandes goleiros da história do futebol inglês, e toma a virada. Mas não é porque ele é burro ou porque ele é mal intencionado, é só porque ele não tinha as competências, ele não tinha experiência suficiente para utilizar aquela ferramenta da melhor forma. E eu acho que o VAR está muito nessa linha. Eu acho que o VAR, ele a gente só precisa de algum tempo para se adaptar, e talvez demore alguns anos, e no futebol brasileiro realmente tudo é mais complicado, porque a gente falou muito de como os clubes querem ser... Querem ser favorecidos, beneficiados, perfeito, Bento. Mas acho que também tem a ver com uma questão da CBF ser uma instituição porca, que faz tudo que a CBF faz é com o objetivo de prejudicar o futebol brasileiro e simplesmente favorecer os grandes dirigentes, os grandes dirigentes da própria CBF. Não, é que eu discordo um pouco dessa impressão de que é uma ferramenta que a gente precisa se adaptar, porque eu acho que no final essa discussão é muito mais que tipo de jogo que a gente quer, sabe? Porque assim, quando a gente fala... a FIFA fez uma intervenção na Premier League, isso é informação, de que aquele jeito do VAR não poderia ser daquele jeito, teria que ser um VAR mais intervencionista. Então a gente está falando de juízes bons que sabem muito bem mexer no VAR, e a gente está falando de um tipo de jogo que a FIFA sugeriu, porque se você sugere a intervenção do VAR mais excessiva, você está também escolhendo o jogo que você quer. E aí eu acho que tem uma discussão que ela vai muito em torno disso, sabe? A gente prefere o quê? A gente prefere um jogo que seja mais rápido, mais bem jogado, mais jogado, ponto, né, no final, mas com alguns erros, com sobras, com coisas que talvez a gente não consiga detectar, né? Ou que a gente não consiga resolver, ou a gente prefere um jogo que, enfim, a gente vai atrás dos erros, que a gente quer neutralizar os erros, que a gente quer essa suposta justiça, essa suposta equidade, que eu não sei se existe exatamente, sabe? Porque, enfim, existem lances que não são exatamente... você não pode colocar a palavra justiça para definir o lance, né? Então, enfim, eu acho que isso vai para uma discussão, sabe? A gente quer esse jogo com intervenção, porque assim, os jornais na Premier League, eles discutiam o VAR na outra temporada
E agora discutem ainda mais, porque tem mais VAR. Né? Na temporada passada tinha menos VAR e era ruim, mas agora tem mais VAR e é pior. Né? Então, enfim, eu acho que passa por aí também a discussão, sabe? Da ferramenta. Não, é que eu acho que você tocou, Faro, numa questão que é importante para como a gente pensa a questão. De fato, eu acho que a gente precisa se adaptar à ferramenta. Nisso eu acho que você está correto. O problema é que eu acho que nós temos que ter a consciência de que se a gente se adaptar a essa ferramenta de forma passiva a como ela atua, com a gente, eu digo os torcedores, os que trabalham com jornalismo esportivo e os que trabalham com futebol dentro do campo. Se fizerem isso de forma passiva, aí não é uma garantia de que nós vamos ter uma boa ferramenta do VAR, entendeu? Porque é exatamente como você colocou. O problema é a CBF, que é uma instituição que não faz bem ao futebol em todos os sentidos que você pode querer com essa palavra. Não estou tentando passar uma visão dicotômica, não, mas a CBF há anos é dirigida por militares, por dirigentes envolvidos em grandes esquemas de corrupção. Tem os principais dirigentes dos esquemas que foram revelados nos últimos anos dentro da FIFA e da CBF, contam com a cara de João Avelange, de Ricardo Teixeira e de José Maria Marim, sem falar de Del Nero. Ou seja, a CBF é essa CBF que faz bem jus ao símbolo do que foi depois 2014, 2015 e as manifestações pelo golpe. O problema é que as federações de conjunto são assim, e esse problema faz com que nós tenhamos que lidar com um elemento concreto que não está a nosso favor e tem um poder gigantesco com relação ao VAR. E é a responsável, e aí nisso entram também os dirigentes dos clubes, cartolas, os conselheiros, todas essas figuras que fazem mal ao futebol. No fundo, o VAR acaba sendo uma ferramenta que ajuda a escancarar os problemas do futebol moderno, do futebol dos anos 2020, que tem essa cara cada vez mais mercantilizada e que faz o futebol ser essa bola de neve de problemas financeiros, de casos de corrupção, de dirigentes que assumem os clubes em função do seu próprio bem-estar, de cartolas que pregam por um futebol, como vocês colocaram, que quer sair favorecido, seja do jeito que for, com o pênalti mal marcado que for, com o impedimento mal anulado que for, e que não se importam com que isso pesa para o futebol, e desejar ganhar dessa forma não é a cara nem de nenhum dos caras que são marcados historicamente por fazer isso. Túlio, por exemplo, nunca quis ser campeão com gol impedido contra o Santos em 95, aquilo era o sonho do cara, nem Maradona quis, sempre quis fazer um gol ilegal de mão. Não, esses momentos aconteceram e dentro dos seus momentos históricos eles eram outra coisa do que é hoje com televisão. O problema é que nós vivemos num futebol que é contaminado por tudo isso, e se a gente achar que passivamente o VAR vai chegar a melhores condições, sendo essas as figuras responsáveis por exigir isso, aí nós estamos ferrados. Eu acho que a gente está longe de ter uma observação passiva do VAR. A gente está metendo o pau no VAR dia sim, dia não, e com razão, porque quando o VAR erra, é muito pior, é umas 2-3 vezes pior do que quando o juiz de campo erra. Então eu acho que a gente não está tendo uma observação passiva. E sobre o que o Bento falou anteriormente, eu acho que a gente também tem que analisar o VAR do ponto da dinâmica de poder das confederações, das federações que influenciam na arbitragem pós e pré-VAR. Porque eu digo assim, todo time grande, independente de onde for do mundo, tende a ser favorecido pela arbitragem. Porque tem bastidor mais forte, porque tem mais pressão em cima, tem mais dinheiro, enfim. E eu acho que, apesar do VAR ser uma ferramenta que pode ser controlada para beneficiar um ou outro, eu sinto que o VAR, ele não quebra totalmente, evidente, isso, a influência do poder vai estar sempre em cima da arbitragem, quando diversos comentaristas de arbitragem vêm e chegam e falam não, porque o juiz não faz compensação, ou o juiz não sente pressão devido ao tamanho do time, para mim isso é uma balela, é um corporativismo tremendo. E eu sinceramente acho que essas dinâmicas de poder ficam menos eficientes e menos mortíferas para o time prejudicado com o VAR. Porque
Hoje em dia é muito mais difícil você dar um gol impedido, por exemplo. Independente de se for uma situação em que o Real Madrid jogue com o Alavés e o Real Madrid venha fazer um gol impedido, eu acho que é muito mais difícil você deixar passar porque você está sendo pressionado pelo establishment que é o Real Madrid do que... Ou então pode ser Palmeiras, Corinthians, River Plate. Ao mesmo tempo, se a gente for parar para pensar, os lances de impedimento talvez sejam exceção aos muito absurdos, como o lance do Luciano em São Paulo e Atlético Mineiro, que depois a federação fez a besteira de falar que errou, porque só se complicou mais, pôs mais lenha no caldo. Mas eu acho que são os lances menos discutidos, são os lances que menos geram essa polêmica do ódio ao VAR. Sim, porque não é erro do VAR, é erro da pessoa. Se a pessoa soubesse mexer no VAR, aquele erro nunca teria acontecido. Esse é o ponto. Se a gente tivesse um pouco mais de transparência, isso nunca teria acontecido. A gente estaria vendo lá a linhazinha ser formada, a gente teria visto que a linha é em 90 graus, enfim. Mas só para pontuar, o que eu quis dizer não são os lances mais capitais, assim, sabe, de pênalti, quando eu falo com mais erros, né? O que eu quero dizer é um vídeo árbitro, né? Que cavoque menos os lances, ou seja, que vá atrás menos das coisas, né? Ou seja, que não veja o vídeo em sua extensão e que ele permita que o jogo aconteça, né? Porque às vezes quando a gente está falando de uma justiça, a gente quer lembrar daquele lance lá que aconteceu e tal. Por exemplo, o Corinthians e Grêmio, né? Se fosse um VAR mais radical, no lance que o Otero é expulso, ele poderia ter marcado uma falta no Otero 2 segundos antes, né? Enfim, então é desses lances mais... dessas coisas de interromper mais o jogo que eu tô falando, não dos lances específicos, né? Dos lances de gol, dos lances de pênalti. Que vira quase uma discussão sobre o estilo de arbitragem um pouco, né? Arbitragem que deixa o jogo correr. Exato. É uma coisa que já existe mesmo sem o VAR, arbitragem que deixa o jogo correr mais, ou que pica mais o jogo fica parando o tempo todo, enfim. Exato. Até meu primo ele brinca comigo que só tem um árbitro que eu gosto lá na Premier League, que é um que quando é falta é porque era pro cara sair de camburão, né? Porque eu acho que é isso, assim. Enfim, acho que a arbitragem tem que ir mais por aí. Ou seja, acho que a gente tá chegando... Um dos pontos em comum que a gente tá chegando aqui todos nós é que o problema do VAR não é o VAR, ou seja, talvez o principal problema do VAR não seja o VAR em si, a ferramenta em si, mas quem a opera, quem a utiliza e, para além disso, as estruturas do futebol brasileiro e as confederações, as federações. Então, talvez... o que a gente esteja debatendo aqui seja, no fim das contas, qual é a real possibilidade de haver um VAR do bem, para simplificar bem, né, para deixar naqueles termos bem básicos, dentro dessa estrutura, né? E se dentro dessas circunstâncias, desse contexto, é possível ter um VAR que seja legal, que seja aceitável, que seja útil, que seja aceitável mesmo para alguém que possa ser fundamentalmente contra o conceito de VAR, né? No caso, porque aqui temos as duas opiniões, mas assim, que mesmo para quem acha que no mundo ideal não deveria haver VAR, se pode mesmo assim existir um VAR adequado, dado todas as circunstâncias que o atrapalham, essas todas que a gente vem listando aqui nessa última parte da nossa conversa. Eu acho que eu não tenho resposta para isso, acho difícil, muito difícil mesmo. E no fim das contas, em toda a discussão que a gente tem sobre futebol brasileiro, a gente acaba chegando um pouco nisso, né? Que sem uma reforma estrutural de toda a forma que o nosso futebol é organizado, de quem manda nele e quem tem a caneta na mão, é muito difícil a gente discutir qualquer coisa. Seja calendário, seja VAR, seja o que for, fica muito difícil a gente discutir num cenário ideal, né? Considerando qual seria a melhor possibilidade possível, como seria do jeito mais legal possível, porque tem coisas anteriores aí que colocam obstáculos, né? Para a gente chegar nesse lugar da discussão que a gente está tendo aqui um pouco, em certos momentos, como se estivesse num vácuo, a gente não pode ignorar que tem todas essas circunstâncias anteriores que, enfim, sem que elas sejam modificadas, fica muito difícil da gente chegar no ponto em que essas coisas vão poder ser discutidas na realidade. Me arrisco a dizer que não só reformas estruturais, mas uma verdadeira revolução mesmo. Digo isso brincando, mas no fundo eu acho que é muito mais profundo o problema mesmo no futebol. Se fala muito, para alguns lados, sobre ligas, a criação de ligas, de times que pudesse reaver o controle da CBF. O problema é que não adianta a gente falar de ligas de futebol se os clubes de futebol são dominados por essas figuras.
por dirigentes que há anos e anos e anos e anos se garantem dentro dos clubes, enfiam seus empresários. A gente sabe que no futebol brasileiro hoje todos os grandes clubes têm ali uma meia dúzia, um pouco mais de empresários, e os jogadores daquele clube são daqueles empresários, e nas bases é assim. O Corinthians teve um esquema revelado há pouco tempo atrás, mas a gente sabe que isso não é uma coisa exclusiva dos times. Então, o problema são as federações, mas o problema é o que se apoderou dos clubes também. A gente não pode se iludir também achando que os nossos clubes do coração são aquelas maravilhas. A gente há anos se depara com diretorias que mais maltratam os clubes de futebol em nome de dinheiro do que outra coisa. Não diria nem que são só há anos, eu diria que são desde a profissionalização do futebol, né? O negócio galera, os trabalhadores tomarem os meios de produção, ou seja, os torcedores tomarem o controle do futebol. Isso seria o cenário ideal. Melhor caminho. Perigoso também. Queria ver que jogador quer durar mais de um mês no clube. Isso é verdade. É isso, minha gente. Encerramos então por aqui a edição número 18 do podcast. Fiquem ligados. Se inscrevam no canal, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Facebook, em todas as redes, em todos os lugares possíveis, em todas as plataformas. Estamos por aí sempre lançando conteúdo de qualidade na medida do possível, na medida do que a gente consegue. Esperamos que todos que tenham ouvido isso aqui tenham gostado, fiquem querendo mais, fiquem curiosos para saber das próximas novidades do nosso canal. E seguimos em frente. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo e até a próxima.